A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, deixando nos comentários, dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se ajuntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glória ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. E logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntarem um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através dessa Sua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Seja você também parte desse rebanho. O livro é o livro de Êxodo, com 44 capítulos, e 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, é o primeiro livro de hoje, que contém 16 versículos. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara do Senhor Deus estará na minha mão. Fez José como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. 2 Timóteo. Vamos ao capítulo. Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4,
que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do o Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo prevê a sua morte. Quando a mim já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. E todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos, eu irei apresentar uma mensagem de sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Seja você também
parte desse rebanho. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Logo após eu falarei o par, seja você também parte desse rebanho. Vinte e cinco, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. O capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. A genealogia de Davi: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. E Aminadab Naasson. E Naasson gerou Salmão. Vamos. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. O capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação do Senhor Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscências que antes tinhas da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 50, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 50 do livro de Jeremias. Contém 46 versículos. Uma palavra acerca de Babilônia. A palavra que o Senhor proferiu acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta, anunciar e fazer ouvir entre as nações: arvorai estandarte e proclamai, nada encobrais, mas dizei: tomada é Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses.
Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite, tanto os homens como animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão junto com os filhos de Judá, andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 17, Levítico capítulo 17. Contém 16 versículos. Proíbe-se de comer sangue, pois a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado a vós para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, digo aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem os estrangeiros que peregrine entre vós. Também qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O capítulo 13 do livro de Romanos contém 14 versículos. A submissão às autoridades. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridades que não venham do Senhor Deus. As autoridades que há foram ordenadas pelo Senhor Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação do Senhor Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Fazer o bem e terá louvor dela. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Para o Rebanho Santo de número 31, 39, 31, 39, 32 e 40. Capítulo 50 contém 26 versículos. A morte de José. José habitou no Egito. Ele e a família de seu pai. Ele viveu 110 anos e viveu os filhos de Efraim. Da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas o Senhor Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente o Senhor Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos,
Assim morreu José com a idade de 110 anos e depois que o embalsamaram, puseram no caixão no Egito. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 169, 2 e 70. 169, 2 e 70. Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4, que contém 23 versículos, as últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sinto o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu leal companheiro de Ju, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Uma vez mais duas, o necessário para minhas necessidades. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos. A oração de Jonas. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Subiu a ti a minha oração do teu santo templo. No teu santo templo, o que se apegam aos ídolos vão afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um canto de ações de graça, te oferecerei sacrifício. O que voltei e pagarei do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E eu vou, antes de eu sortear o capítulo eu livro para esses rebanhos, eu irei apresentar para vocês mais uma mensagem do sacerdote, da filha do sacerdote apóstolo, que ela explicou com os mais detalhes as intenções das palavras do sacerdote e das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine
Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações. E receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao capítulo. Para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio. Vamos ao capítulo. Capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença, aonde você estiver. Deuteronômio capítulo 7, que contém 26 versículos. Israel, um povo separado. Saberás porquanto o Senhor, o teu Deus, é o Senhor Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Se ouvires este juízo e os puseres em prática, o Senhor, o teu Deus, manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos. A prática da palavra do Senhor Deus, depois de se completar, de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuidar, cuida, ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião pura antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guarda-se incontaminado do mundo. Guarda-se incontaminado do mundo. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Esdras, capítulo 10. Esdras com 10 capítulos.
Para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 10. Esdras, capítulo 10. Vamos ao capítulo 10 do livro de Esdras. Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo 10 do livro de Esdras contém 44 versículos. Os israelitas confessam os seus pecados. Agora façamos aliança com o nosso Deus, que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Façam-se conforme a lei. Levanta-te a ti, pertence este negócio. Nós seremos contigo, portanto, se fosse forte e age. Assim Esdras se levantou e fez jurar os principais sacerdotes, os levitas e todos Israel que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. Então se levantou Esdras de diante da casa do Senhor Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E lá não comeu pão nem bebeu água, porque continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. Proclamaram por toda Judá e Jerusalém todos que vieram do exílio para que se ajuntassem em Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios. Capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Para o Rebanho Santo número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 13 contém 13 versículos. Advertências e saudações finais. Pois nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Regozijamo-nos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E nossa oração é para o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Senhor Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 2 Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Que contém 21 versículos para o Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 1 contém 21 versículos, prefácio e saudação, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade, já presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver nestes tabernáculos, despertai-vos com admoestações,
sabendo que brevemente hei de deixar que este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Procurarei, contudo, diligentemente, que, em toda ocasião, depois da minha morte, tenhas lembrança dessas coisas. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. A casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles, e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú. O Senhor o disse. Os do Negueb possuirão o monte de Esaú, os da planície os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Serafade possuirão as cidades do Negueb. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. A iniquidade de Judá. Abacuque, capítulo 1, contém 17 versículos. Fizeste os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. O inimigo a todos levanta com anzol, apanha-os como arrastão e os ajunta na sua sede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora, porque com elas se enriqueceu a sua porção, é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede e a destruir sem piedade os povos? Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Cantares com 8 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Cantares, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 4, Cantares, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50, o capítulo 4 contém 16 versículos. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, com a rena e com o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, como toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias e as fontes dos jardins, poço de águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Zacarias com 14 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos. A quarta visão. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos. E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, também as suas mãos o acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 2, Ageu, capítulo 2, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65 e 6 e 66. O capítulo 2 contém 26 versículos. Bênção para o povo aviltado. Há ainda semente no celeiro. Até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, ao 24 do mês. Diz a Zorobabel, governador de Judá: abalarei os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam. Os cavalos e os que andam montados neles cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu tomarei a Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça e a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando essas vidas e libertando de toda opressão, de toda depressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro, ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de Mateus, com 28 capítulos, e o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 17. Mateus, capítulo 17. É o penúltimo livro de hoje, que contém 27 versículos. O Senhor Jesus paga o tributo. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro. E os que cobravam o imposto das suas dracmas perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, o Senhor Jesus antecipou-se, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos, disse o Senhor Jesus. Então os filhos estão isentos? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Pegue-o
Pegue-a e pague o imposto por mim e por ti. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, é o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. E vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 14, que contém 20 versículos, a colheita da terra. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o jogo ou fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-se no grande tanque da ira do Senhor Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. Saiu sangue do tanque até o esfreio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada. Mentalize e escolha um número de 1 a 22. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 16, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 50. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 50. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 17. E você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 14. E eu vou ler para vocês um aviso. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas de dízimo, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para, junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com que a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos
para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês uma denúncia, uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Essa denúncia é a denúncia de número 75. As leis que continuam na graça, muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada, que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus para Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 12, Êxodo 17, o 17, 2 Timóteo 4, 6, Ruth, capítulo 4, 16, 1 Pedro, capítulo 1, o 2, Jeremias, capítulo 50, o 3, Levítico 17, o 10, Romanos 13, o 1, Gênesis 50, o 5, Filipenses 4, 19, Jonas 2, o 22, Deuteronômio 7, o 4, Tiago 1, o 9, Êxodo capítulo 10, o 21, 2 Coríntios 13, o 18, 2 Pedro 1, o 8, Obadias, o 14, Abacuque capítulo 1, o 15, Cantares capítulo 4, o 11, Zacarias capítulo 3, o 13, Ageu capítulo 2, o 7, Mateus capítulo 17 e o 20, Apocalipse capítulo 14. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igreja Bendita, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para após fazer a sua obra do Senhor Deus e receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale mais de 12 milhões de reais valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, se seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado e a produção estará retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua aula para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado
nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Canadá, França e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.